Oi, gente, tudo bom? Então, nesse vídeo a gente vai ver máximos e mínimos de função, né? Essa primeira parte é uma parte teórica, onde a gente vai aprender a obter valores máximos relativos, né? Máximos e mínimos relativos e absolutos também de uma função. Tá? Vamos falar de ponto de inflexão, vamos falar de concavidade, né? Intervalos de crescimento e decrescimento, para depois, então, a gente ter uma sessão envolvendo solução de problemas, né? De máximos e mínimos, e aí a gente vai aplicar esses conhecimentos, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse texto aí, vocês têm já disponível aí nos arquivos lá do nosso grupo do Teams, tá? E dá uma olhadinha nesse primeiro gráfico que aí aparece, tá? Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Então, observa que esses pontos da função, esses pontos x1, x2, x3 e x4, eles correspondem a pontos extremos dessa função. Então, no x1, você tem aí um pico, né? Você tem aí uma curvinha assim, tá? Que corresponde, né, ao meu ponto de máximo relativo, tá? No x3, você também tem um valor máximo da função que, coincidentemente, né, neste caso aqui específico, é o valor máximo que a função atinge. Né? Se você for pensar aqui, né? Então, esse f de x3 aqui é o valor máximo que a função atinge, né? É maior do que o f de x1. O valor de f de x1 é maior. Porém, x1 também é considerado um ponto de máximo relativo, porque ele está no pico de uma montanha lá, né? x2 e x4 já são pontos de mínimo, né? No caso aqui do x2, também é um ponto de mínimo relativo, porque ele está num vale, né, da minha função, aqui um valezinho aqui, né, vocês estão observando, mas não é um ponto de mínimo absoluto, porque eu tenho valores, né, valores de x que me retornam um valor menor aqui da função, se eu pensar no gráfico para o lado de cá, tá certo? O x4 também é um ponto de mínimo relativo. Mais para frente, a gente vai observar qual é a diferença de um ponto assim e um ponto assim. Né? Uma vez eu falei para vocês a respeito da derivada que quando você tem um bico na função, a derivada ali ela não existe. Tá? Naquele ponto onde o gráfico forma um bico, a derivada não existe. A gente até calculou, né? Mostrou que a derivada de módulo de x no ponto x igual a zero não existe. Tá bem? Então, ele é um ponto de mínimo relativo, né? Mas é um ponto onde a derivada não existe. Então, vamos à primeira definição aí. Uma função f tem um máximo relativo em C, ou seja, em x igual a C, se existir um intervalo aberto I contendo C, tal que a f de C seja maior ou igual que a f de x para todo x desse intervalo, dentro do domínio, né? Por isso que está essa interseção com o domínio da função, tá bom? Então, se vocês observarem, né, nesse ponto x1, eu vou desenhar uma função aqui do lado, né, fazer um esboço de um gráfico mais, assim, vou colocar assim, né, mais real, tá? Não é que mais real, mais nítido, que aqui tá muito suave. Então, é como se aqui eu tivesse um ponto C. Tá tão grossa essa caneta, deixa eu mudar isso aqui. Então, por que esse ponto C é um máximo relativo? Porque eu tenho um intervalo contendo C, tá? De maneira que a f de C, esse valor aqui, tá? A f de C é maior ou igual que a f de qualquer valor dentro desse intervalo aqui, contendo C, tá vendo? Em nenhum outro ponto daqui, nenhum outro valor x daqui desse intervalo, você vai ter um resultado para a função maior do que a f de C.
Então, por isso, o ponto C é um ponto de máximo relativo. É relativo porque a minha função ela pode continuar e eu ter um outro máximo lá, né? Então, é relativo porque eu estou considerando esse máximo de forma bem localizada. Então, tem gente que chama também de máximo local. É comum a gente ver isso também na literatura. Máximo local ou máximo relativo, certo? A mesma definição... Ih, diminuiu demais. A mesma definição, por isso que a caneta estava grossa, porque eu estava com a tela aumentada. Então, vamos voltar do jeito que estava. A mesma definição a gente tem para mínimo relativo. Não vou repetir, né? Já tem até aqui nessa figurinha que eu desenhei, né? Já tem até um exemplo aqui, né? Se você pensar num outro ponto D aqui, né? A F de D, ela é menor do que qualquer, né? Do que qualquer X desse intervalo aqui contendo D. É menor do que qualquer F de X ali, tá bom? Então, é o mesmo conceito de mínimo relativo. Bem, um exemplo aí. Essa função f de x tem máximo relativo em x igual a 2/3. Não dá para perceber aqui por causa do gráfico, né? Tá pequenininho, mas depois a gente vai fazer essa questão e vai encontrar, tá? E mínimo relativo em x igual a 2. Então, esse aí vocês observam aí nesse gráfico. Proposição. Suponhamos que f de x existe para todos os valores, tá, de x pertencentes a AB, e que f tem um extremo relativo em C pertencente a AB. Então, se a derivada existir, essa derivada será nula, tá? Então, é tipo assim, você tem aqui o gráfico de uma função, vamos pensar no máximo, tá? Vamos colocar aqui. Pode até desenhar para máximo e para mínimo, pronto. Né? Então, olha, essa função é derivável, né? É uma curva bem comportada, não tem bico nenhum, em lugar nenhum, né? Então, você observa que aqui onde tem esse vale, eu tenho um ponto aqui, né? Um C aqui, tá bem? Então, repara que se eu calcular a derivada dessa função no ponto C, vai ser a inclinação da reta tangente à curva ali naquele ponto C. E a tangente ao ponto, né? Tangente ao gráfico, naquele ponto ali do vale, tá? Essa tangente ela é horizontal. E uma reta horizontal tem coeficiente igual a zero, né? Coeficiente angular igual a zero. Então, a mesma coisa vai valer para ponto onde a derivada, né, é nula aqui. Então, é justo que a gente busque pontos onde a derivada seja nula para a gente encontrar máximos e mínimos, tá? Mas fiquem atentos no seguinte: a proposição afirma que quando a derivada existe e esse ponto for um extremo relativo, então essa derivada é nula. Não afirma que se a derivada for nula, então C é um extremo relativo. Sabe por quê? Porque você pode ter uma situação assim, ó, quer ver? Igual aquela função também que eu já desenhei para vocês algumas vezes, que é x ao cubo, que é uma função que faz assim, tá? A derivada dela no ponto x igual a zero, se eu fizer y igual a x ao cubo, né, e eu fizer a derivada, isso vai dar 3x ao quadrado. Se eu forçar essa derivada igual a zero, eu vou encontrar o x igual a zero. Ótimo, eu encontrei um ponto onde a derivada é nula. Porém, isso não é um ponto de máximo nem de mínimo. Nesse caso, vai ser um ponto de inflexão, né? Porque eu tenho uma curvatura para baixo e depois uma curvatura para cima. Depois a gente vai explicar melhor isso aí. Então, em nem todos os pontos onde a derivada é nula, você encontra um ponto de máximo ou mínimo relativo, tá certo? E, além disso, quando essa derivada também não existe, ali eu posso ter um extremo relativo ali, né? Naquele ponto, como estava nesse gráfico aqui em cima, onde eu mostrei a vocês. Aqui onde tem esse bico, é um ponto onde a derivada não existe e é um extremo relativo, né? É um máximo relativo aí nesse caso, certo? Então, é apenas isso. Se eu sei que um determinado ponto é extremo relativo, então a derivada é nula, se ela existir, tá? Bom, então, essa proposição, né,
ela nos dá pelo menos um caminho onde buscar pontos extremos, certo? Um ponto C, onde aqui já é uma outra definição que eu estou falando, né? Um ponto C, onde a derivada é nula ou a derivada não existe, é chamado de ponto crítico dessa função. Então, se a gente quer encontrar os pontos extremos de uma função, a gente busca nos pontos críticos. Ou seja, a gente vai buscar lá se tem algum ponto onde a derivada não existe e se tem algum ponto onde a derivada é nula. Presta atenção que todos têm que ser pontos do domínio, tá certo? Todos pontos do domínio. Outra definição. Aqui já são duas definições, né? Uma de máximo absoluto, outra de mínimo absoluto. Então, a gente diz que f de c é o valor máximo absoluto da função se c, que está no domínio, c está no domínio, e a f de c for maior ou igual do que a f de x para todo x desse domínio. Então, é como se eu fosse, por exemplo, vamos supor, o máximo absoluto seria numa parábola. Você tem lá uma parábola, tá? Então, nesse ponto aqui, que é o vértice, né? Nesse x do vértice aqui, você tem lá, né, um ponto de máximo, né? E esse ponto, né, esse valor aqui, a f do x do vértice, esse valor é o que a gente chama de máximo absoluto da função, ou valor máximo absoluto da função. Vocês querem ver uma coisa? Se eu tenho uma função lá, né? Função do segundo grau, põe lá. Ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Se eu fizer a derivada disso daí, vai ficar 2ax mais b, tá? Tem uma imagem, uma mensagenzinha que sumiu. Então, aí está a derivada. Se eu forçar isso aqui ser igual a zero, ou seja, se eu estiver buscando os pontos da parábola onde a derivada é zero, obviamente, né, resolve essa equação aí. Eu vou ficar com x igual a menos b sobre 2a. Lembram da fórmula do x do vértice? Esse é o x do vértice, tá? Então, quando a gente faz a derivada da função igual a zero, eu acho o ponto onde eu tenho lá o extremo, tá? No caso da parábola. E o mínimo absoluto é a mesma coisa, né? O mínimo f de c é um mínimo absoluto dessa função se o c está no domínio e a f de c for menor ou igual do que a f de todos os pontos desse domínio. E esse ponto C é chamado de ponto de mínimo absoluto. Então, cuidado para não confundir o valor mínimo absoluto com ponto de mínimo absoluto, ou máximo, né? Nesse caso aqui, ó, esse aqui é o ponto de máximo absoluto. E isso... Ih, sumiu. Volta lá. E esse aqui é o valor máximo absoluto, tá? Dessa função. Então, cuidado para não confundir essas coisas. Continuando. Proposição. Seja f no intervalo fechado, observa que está definida no intervalo fechado, em R, uma função definida em AB, tá? Claro. Então, f assume valores máximo e mínimo absoluto em AB. Isso se f for uma função contínua. Né? Eu gosto de desenhar bastante porque a gente observa, né, no desenho. Repara uma coisa aqui. Eu vou desenhar, por exemplo, tá? Aqui está o x. Então, na pior das hipóteses, vamos colocar assim, essa função é uma reta. Vamos pensar isso. Mas eu não estou definindo ela de R em R, porque se eu estivesse definindo de R em R, ela não teria nenhum valor máximo, porque ela vai crescendo, nesse caso aqui, né, nesse exemplo, ela vai crescendo indefinidamente, à medida que o x cresce, e à medida que o x decresce, ela decresce infinitamente, então eu não encontro nenhum ponto de máximo, nenhum ponto de mínimo, tá? Agora, uma vez que eu prendo essa função num intervalo, por exemplo, AB fechado, tá? Aí o meu gráfico, ele vai ficar só essa parte aqui, só isso aqui, tá? Só esse gráfico aqui. Aí dá para eu apagar a reta maior. Pronto, tá?
Então, o que que vai acontecer? Aí eu vou ter um ponto de máximo relativo, que vai estar aqui. É porque eu tava com a borracha. Ponto de máximo relativo aqui em B, tá? Relativo não, nesse caso vai ser um ponto de máximo absoluto. E um mínimo absoluto em A, tá bem? Então, sempre que eu tiver uma função presa no intervalo fechado e ela for contínua, porque se eu não tiver descontinuidade, se eu tiver descontinuidade, isso pode não acontecer, né? Imagina que eu tenho aí uma função presa no intervalo A, B, tá? Mas ao longo desse intervalo, ela faz, vamos colocar assim, é, ela tem uma descontinuidade aqui, ó, tipo assim, ó, ela vai crescendo aqui infinitamente assim, e depois ela vem lá do infinito aqui e para em B, tá? Então, uma função que faz isso aí, pode acontecer, né? Uma função que faz isso daí, o que que acontece? O meu ponto B não é um ponto de máximo relativo, né? Essa função ela vai crescendo aqui, ó, infinitamente, e vai decrescendo aqui também infinitamente. Então, é uma função que está definida no intervalo fechado. Eu posso até atribuir um valor x igual a zero aqui, só para ela poder estar definida em todos os pontos, né? Se eu tiver um ponto C aqui, eu ponho lá que f de c igual a zero. Né? Preencho ali essa falta no domínio, mas eu continuo com a descontinuidade, certo? Então, ela não vai ter ponto de máximo nem de mínimo, embora ela esteja definida no intervalo fechado. Por isso, a importância dela ser contínua. Vamos a dois teoremas referentes à derivação, né, que são assim bem famosos, tá? Um é o teorema de Rowley e outro é o teorema do valor médio. Eu não vou demonstrar nenhum desses teoremas, tá? Isso a gente faz em curso de cálculo para matemática ou para curso de análise, mas aqui o objetivo é obter os pontos de máximo, aqui o curso é mais prático. Bom, teorema de Rowley. Seja f uma função definida e contínua no intervalo fechado, e derivável em todos os pontos do interior desse intervalo, ou seja, do intervalo aberto, conforme está aí. Se eu tiver a f de A igual a f de B igual a zero, né, então existe pelo menos um ponto nesse intervalo onde a derivada também é nula, tá bom? O que eu quero dizer é tipo assim, eu tenho uma função, olha o que pode acontecer. Eu tenho um ponto A, tenho um ponto B, e a minha função ela vai fazer assim, ó, por exemplo. Tá? Vamos supor que ela faça isso aqui. Ela é derivável em todos os pontos, eu não tenho bicos, né? Ela é contínua, ok? Não tem um salto nenhum do gráfico, né? Existe, né? Pelo menos um ponto. Aqui existem vários, mas pelo menos um ponto onde a derivada é nula. Ó, aqui eu tenho um, aqui a derivada nula aqui eu tenho outro, derivada nula aqui eu tenho outro, derivada nula, aqui também e aqui também, tá? Ah, professora, mas se ela for uma função, uma reta? Bem, se ela for uma reta, para o valor da f de A ser igual a f de B, ela tem que ser uma horizontal, né? Mesmo que não seja zero, até mesmo que esse valor aqui seja uma constante, tá bem? Então, vamos lá. Se eu desenhar uma função aqui está o A, aqui está o B. Nota que a f de A tem que ser igual a f de B, necessariamente, tá bom? Então, se eu tiver a f de A igual a f de B, na pior das hipóteses, se essa função for uma reta, em todos os pontos aqui a derivada vai ser nula, né? Porque a tangente a uma reta é ela própria, tá bom? Então, ela já é uma reta horizontal, então a tangente vai ser horizontal também. Então, eu vou ter aí infinitos pontos onde a derivada é nula, tá? O teorema agora do valor médio. Seja f uma função definida em contínua no intervalo fechado a b e derivável no interior. Então, existe um número c desse intervalo aberto, de maneira que a derivada seja o coeficiente angular da reta, né, secante que liga o ponto inicial ao ponto final, né, desse intervalo aí.
Isso significa que se eu ligo esses dois pontos, em algum ponto do gráfico, a tangente vai ser paralela a essa reta aí que está ligando os dois pontos. Imagina uma outra situação aqui, vamos lá. Eu gosto sempre de rabiscar, porque eu acho que assim fica mais fácil de entender, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho um ponto A e está aqui, e aqui um ponto B, aqui assim, aqui um ponto B. A minha função, ela pode fazer um monte de curva aqui, pronto, tá? Aí, eu vou até desenhar aqui em vermelhinho, aqui, ó. Eu tenho essa reta, que vai desse ponto a esse aqui, vamos lá. Ali, tá bem? Aí, vamos lá, você encontra, né? Você vai tentando traçar uma paralela, vou até pegar aqui uma reguinha, vamos lá, eu não marquei com reta, mas tudo bem. A gente pode ir, olha só, aqui eu tenho um ponto paralelo aqui. Então, vou marcar aqui de outra cor aqui, ó, por exemplo, em verde. Aqui eu tenho um ponto, né? Que a derivada é igual à inclinação dessa reta vermelha aí. Aqui parece que tem um bico, né? Na hora que eu desenhei pareceu um bico. Aqui também vai ter um outro ponto, olha só. Paralelo também, olha lá. Né? Aqui também vai ter um outro ponto, paralelo lá. Aqui também vai ter um outro ponto. Estão vendo? Então, mas, né, o teorema me diz que existe, né, existe um número, não existe um único, né? Então, existe pelo menos um ponto onde a derivada seja igual à inclinação dessa reta que une esses dois pontos, os pontos extremos do gráfico, né? Extremo que eu quero dizer de uma ponta até a outra, tá bem? Isso é o que a gente chama de teorema do valor médio. Existem várias aplicações, mas na matemática mais teórica, né? Bem, então vamos lá. Deixa eu trocar para o preto aqui de novo. Aí tem outra proposição. Seja f uma função contínua no intervalo AB e derivável no intervalo aberto AB. Se a derivada for maior do que zero para todo x desse intervalo, então f é crescente nesse intervalo AB aí, fechado. E se for menor do que zero, então a função é decrescente em AB. Então, vocês podem perceber... peraí. Ih, gente. Peraí, pronto. Vocês podem perceber... Acho que eu vou tirar a internet, que senão isso vai ficar atrapalhando. Pronto. Vocês vão perceber que a gente já falou sobre isso quando eu introduzi derivada para vocês, não é? Dá uma olhada aqui nessa mesma função aqui, olha lá. Essa é uma função que está aí no gráfico, né? Essa é uma função crescente. Em todos os pontos, você vai observar que a tangente é positiva, tá vendo ali? Então, ela é uma função crescente nesse intervalo AB aí. Já aqui, ó, quer ver? Vou pegar um outro gráfico aqui para vocês perceberem isso. Ó, olha esse aqui, esse gráfico. Ela vai ser crescente até esse ponto aqui, vamos supor, né? Ela vai ser crescente aqui, então a derivada vai ser positiva. Vocês percebem que se a gente for traçando tangentezinhas aí ao longo do gráfico, a tangente vai ter sempre uma inclinação positiva. Desse ponto até esse aqui, ela é decrescente, tá vendo aqui? A inclinação da tangente aqui é negativa. E daqui em diante, ela volta a ser crescente também, porque a inclinação é positiva também, tá? Então, essa é a ideia. Voltando aqui, então, onde a gente parou. Depois, a gente tem um critério da derivada segunda para a classificação dos extremos. Eu não falei em derivada segunda para vocês, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo agora, né? Porque já tem um tempinho aí, não sei quanto, mas já deve ter uns quase meia hora. E aí eu vou iniciar o próximo vídeo falando de derivada de ordem superior.
É uma coisa bem tranquilinha, né? Só você pegar uma função e sair derivando. É bem simples, mas para não ficar um vídeo muito longo, que aí logo depois disso eu vou entrar no critério e aí eu vou explicar para vocês. Então, eu prefiro fazer isso. Eu vou encerrar esse vídeo agora, então, e já já eu volto aí, tá? Que aí vocês assistem o próximo.